Boa tarde, turma. Nós vamos fazer agora, nesse momento, uma pequena revisão para a prova dia 2 de Políticas Públicas em Educação. Tá? E, conforme combinado, o texto, né, para essa prova, o material, o conteúdo, seria o texto que trabalha com a atuação, né, do psicólogo escolar diante das políticas públicas da educação infantil. É um texto que tem como autor a Elisângela Coglin Limache, né, o Marcelo Pereira Rosa Zuccolotto, graduandos, né, do curso de Psicologia da Universidade Francine, da Universidade Federal, né, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também a Marcele é doutora de Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá? E esse artigo ele foi tirado da revista Existos, né, de uma revista da Universidade Estadual do Pará, da cidade de Santarém. Tá, ok? Então, vamos lá. Bom, ao se falar no início do texto, quando os autores vão falar de psicologia, educação e políticas públicas, tá? Eles já afirmam que a psicologia escolar, né, ou educacional, ela tem se constituído como um importante campo, né, da educação dentro da psicologia. E aí os autores eles citam Novaes, de 1984, quando esse autor fala que a psicologia ela revela que o psicólogo escolar possui avisar o estudante como um ser que não deve se desenvolver-se apenas cognitivamente, como um ser pensante, né? Pois ele é também um ser social, é um ser cultural, é um sujeito que tem história, né? Tem memórias de vida, né? E nessa história, nessa memória, ele tem uma construção de tempo e de espaço, né? E que por isso mesmo, né, esses profissionais precisam construir habilidades para relacionar-se com o meio em que vive, né? Ou seja, ele deve perceber essa questão da criança ou do estudante enquanto um ser social, geográfico, histórico, né, cultural. Então, nesse sentido, é uma função, né, de ver esse aluno constituído, né, de um agente ou de um sujeito social, cultural e histórico. Em seguida, né, ao debatermos sobre psicologia, educação e políticas públicas, verificamos que para compreender essa dinâmica escolar é necessário entender que o sucesso da aprendizagem não está relacionado dentro de uma ordem estritamente pedagógica e ligada exclusivamente ao desempenho individual do estudante, né, nas condições didáticas pedagógicas deles, pontuais, mas também nos aspectos psicológicos dessa criança. E aspectos psicológicos que envolvem, né, o social, o econômico, o cultural, que são inerentes, né, a todos que estão envolvidos com a criança. Professores, escola, pais, cuidadores, responsáveis, considerando como fundamentos para a promoção do desenvolvimento humano em geral. Então nós temos aqui um grupo de sujeitos sociais que estão envolvidos, né, para o desenvolvimento humano e do processo de ensino-aprendizagem dessa criança. É importante também nos permitir compreender que logo no início do texto, né, se faz aqui um diagnóstico institucional, né, o mapeamento escolar, e que isso é um controle, né, de eficiência organizacional dentro de uma escola, dentro de uma gestão escolar. Ou seja, é um instrumento utilizado para definir um ponto de partida, facilitar o trabalho pedagógico, né, dos professores ou da escola. Ele torna-se um ponto com o qual pode-se comparar o desempenho dos alunos ao final do semestre, identificando a evolução deles. Tá? Só que o texto ele vem justamente a criticar, né, que esse diagnóstico institucional e principalmente um diagnóstico elaborado ou conduzido pelo um psicólogo, né, ou pela psicologia, ele diferencia de um trabalho, né, fora
de um consultório clínico, né? Que na verdade a escola ela não vê essa criança, esse sujeito educacional como um sujeito onde se deve fazer uma análise puramente com as concepções científicas, né, ou saberes especificamente científicos de uma análise da psicologia, tá? E que existem outros componentes que são inerentes, né, dentro da condição humana dessa criança. É necessário que, além da psicologia, outras ciências sociais elas estejam acompanhando toda a construção desse diagnóstico institucional. Dessa forma, é necessário, né, o texto fala que é necessário um trabalho de inclusão das crianças, né? E para isso, com impasses do desenvolvimento, é um desafio para a escola, é um desafio para qualquer profissional da educação, né? E o acompanhamento terapêutico escolar apresenta-se como uma possibilidade para auxiliar nesses desafios. O acompanhamento está situado dentro de uma perspectiva da educação, né, da educação terapêutica, tá? E dessa forma, então, né, a ênfase de uma intervenção, ela não se encontra apenas dentro das ações pedagógicas voltadas para a aprendizagem, mas em uma ação como ato educativo, que pode construir para mudanças, né, novos impasses subjetivos dessa criança. Por isso a necessidade, né, de uma intervenção, de uma análise de vários profissionais das ciências humanas ou de outras ciências. Diante disso, o texto fala que os estudos demonstram que os educadores se sentem inseguros, né, e desmotivados ao constatarem o aumento dos conflitos interpessoais, da indisciplina, do desrespeito e da agressividade entre os alunos, que é muito comum hoje nas escolas, né? A indisciplina, a violência, né? O que eles chamam de brincadeira, na verdade eles estão naturalizando o preconceito, a violência, né? E isso tudo se manifesta dentro da escola, é um desafio para os professores e para os profissionais da educação, tanto também para os profissionais da psicologia, já que existe todo um contexto social, cultural, de relações de família e do porquê, né, essas crianças ou esses jovens criam situações de conflito e violência dentro da escola, né? Aí nesse momento nós trazemos algumas políticas públicas, né, e que venham a interagir no nosso discurso. Dentro elas, a nossa Constituição Federal de 1998, que estabelece que a criança brasileira seja um sujeito de direitos, sendo um destes o direito à educação. Desde então, leis foram instauradas visando proporcionar à criança uma educação gratuita, de qualidade, desde o seu nascimento. E, para tanto, né, instituições de educação infantil são estabelecidas, né, os profissionais envolvidos com as suas práticas norteadoras e políticas públicas educacionais voltada, né, com ênfase à educação infantil para a criança e infância. Ela vem se estabelecendo aí, principalmente no período pós-ditadura, né, na redemocratização da educação brasileira. Essas políticas públicas foram importantes, norteadoras, como ações afirmativas no direito da criança na educação. O texto também fala, né, sobre a finalidade principal da psicologia dentro da educação, que é utilizar e aplicar conhecimentos, os princípios e os métodos, né, da psicologia para análise e o estudo dos fenômenos educativos. A psicologia da educação, nesse momento, ela vem visar melhorias às práticas educativas em geral e, concretamente, a educação escolar e a elaboração de explicações adequadas, úteis, né, para o planejamento e o desenvolvimento dessas práticas. Então, né, o profissional da psicologia, o psicólogo, ele vem a desempenhar um papel importante de colaboração, né, com a gestão escolar e com os professores no momento em que
esse trabalho, ele vem a abordar um planejamento na sua totalidade. Dessa forma, então, quando se vai falar de psicologia, educação e políticas públicas, o texto ele fala de uma amplitude, da atuação desse profissional no contexto da educação infantil, e isso alinhado às necessidades entre os princípios norteadores de políticas públicas para a educação infantil e aqueles que norteiam a atuação do psicólogo como profissional, principalmente o que diz a respeito à busca de condições de cidadania dos sujeitos que frequentem a educação infantil. Dessa forma, então, até o final do século XIX, o cuidado e a educação das crianças eram realizadas no âmbito familiar, e especialmente pela mãe. No entanto, com a industrialização e a consequente entrada da mulher no mercado de trabalho, esse cuidado foi sendo transferido para que se conhece hoje como as creches, a pré-escolas. Essas instituições, então, deveriam e devem zelar pelos cuidados básicos da segurança das crianças. Aí, nesse momento, o texto ele vem fazer uma contextualização temporal sobre a educação infantil, e ela faz uma crítica nesse momento, que a princípio era um assistencialismo, porque a mulher começa a desempenhar um papel além do mundo doméstico, e começa a trabalhar. É isso na Europa no século XIX, na segunda Revolução Industrial, principalmente na Europa. E o texto ele critica a princípio esse papel educador aqui nesse momento, tá? Só que ele traz uma perspectiva mais atual, afirmando que atualmente há crescentes mudanças culturais e socioeconômicas, há também um aumento no interesse para a educação das crianças. Assim sendo, aspectos psicopedagógicos começam a ser enfatizados no cotidiano das instituições de educação infantil. Nesse contexto, começa a ter uma preocupação que não se atém apenas ao cuidado das crianças, mas também na formação educacional das crianças. Educacional essa numa perspectiva social, cultural, cidadã, histórica, social. Diante disso, a psicologia como ciência e profissão, ela vem inserindo gradativamente nesse contexto escolar dessa criança enquanto sujeito social, cultural, cidadão. Só que desde o século XIX, trabalhos da psicologia passaram a demonstrar uma preocupação com a aprendizagem da criança na escola, sendo que em muitos estudos, atenção voltada para o desenvolvimento de instrumentos psicométricos capazes de avaliar a inteligência humana. Tá? Então isso é comum hoje, quando as crianças, principalmente com dificuldades de aprendizagem, elas passam por essa análise, até mesmo porque essa criança ela pode ser uma criança especial e a escola e o professor, a família, ela não consegue detectar que especialidade é essa, E no intuito, então, só de fazer uma análise, para partir dessa análise, ver como que nós vamos desenvolver um trabalho pedagógico com essa criança especial ou com essa criança que detém de um conhecimento acelerado ou que é um conhecimento mais lento na sua aprendizagem. Diante disso, citamos alguns autores, ou as autoras do texto citam outros autores consagrados. Aqui, Ferreira, 2015, enfatiza que cabe ao psicólogo, então, defender o desenvolvimento de todos naquilo que os torna humano, contribuindo para a formação dos homens culturais, com a sociedade, com a coletividade não alienada. Isso significa que o psicólogo, a psicóloga, no contexto escolar, deve contribuir por meio de suas intervenções para a formação de pessoas, ou seja, dessas crianças, para a formação humana, cidadã dessas crianças. E, mais uma vez, o texto ele cita que a Constituição de 1988, afirmando que a criança passou a ser considerada como um sujeito de direitos, a sua educação e dever do Estado, além da família, e desde a primeira infância, de 0 a 5 anos.
Também as diretrizes e referências curriculares nacionais, né, são estabelecidas vivendo o pleno desenvolvimento da criança, tanto no aspecto físico quanto psicológico, intelectual e social. Então nós temos aqui políticas públicas de uma escala nacional, como a nossa Constituição, e diretrizes curriculares, né, da educação, no caso aqui da educação infantil. Outra questão, né, que o texto critica, né, sobre a concepção assistencialista, que em um determinado momento ela permeou, né, práticas iniciais de atendimento às crianças pequenas, né, no Brasil. E as instituições como creches e programas de pré-escolas tinham o objetivo exclusivo de atender crianças oriundas, né, de famílias de baixa renda, sendo muitas vezes um atendimento precário, insuficiente, né, mesmo aqueles mantidos pelo poder público. Isso existe hoje, mas ela existe com outra conotação, né? Não como algo para atender essa precariedade, mas que essa criança ela seja, né, um sujeito de direitos, né? E direitos esse desde a sua educação infantil, da fase da sua educação infantil, o direito de brincar, né? O direito de se relacionar socialmente com as outras crianças, e de se projetar culturalmente. Dessa forma, então, o texto ele começa, né, a situar as políticas públicas para a educação infantil e com princípios e limitações, né, que sempre há uma crítica. Então, a partir de importantes mudanças sociais e políticas, né, em nosso país, principalmente aquelas decorrentes do contexto, levou o estabelecimento da Constituição Federal, né, a propor uma mudança, né, geral dentro das políticas públicas voltadas para a educação da criança. Então, dessa forma, né, tivemos documentos específicos dentro de um trabalho, né, da etapa inicial da educação básica com crianças no Brasil. Tá? E dessa forma, então, tornou-se importante não só para a psicologia, mas para as ciências humanas compreender a criança, né, infância, e como este ser é singular, né, social, histórico, cultural, espacial, né, capaz de construir conhecimentos por meio de alterações que estabelecem, entre outros, né, por exemplo, escola, família, amigo, né? Essa criança ela é cultural, ela é negra, ela é indígena, ela é homem, ela é mulher, né? Ela é magra, ela é gorda, ela é especial, né? Ela é humana. Tá? Então este conhecimento é o reconhecimento de criança, de ser criança, dela se estabelecer no mundo da infância. E tem sido, né, por muitos um desafio dentro da educação infantil fazer esse debate. E dentro dos documentos, né, das políticas públicas, o texto ele traz um documento universal, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vem a contribuir, né, para que as crianças fossem mundialmente reconhecidas como cidadãos e portadores de direitos. No Brasil, a Constituição Federal, como já relatei, ela vem demarcar um compromisso, né, do Estado para com os mesmos, declarando como cidadãos plenos de direito. E também, né, documentos importantíssimos que vão enfatizar esse momento de políticas públicas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, que vem a colaborar e assegurar os direitos, né, das crianças e dos adolescentes, assim como a Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional, a LDBEM, que torna a educação um direito à infância, deliberando o direito das crianças de 0 a 5 anos à idade da educação infantil. Tá? Dessa forma, né, o trabalho pedagógico realizado com as crianças pequenas ganha importância e reconhecimento legal. Diante disso, né, o texto começa a fazer um debate sobre psicologia e o papel do psicólogo na formação das crianças na escola. E eu trago aqui um momento importante do texto que fala que o processo de construção e consolidação da psicologia no campo da educação, ela foi historicamente marcada por objetivos fortemente adaptacionistas, detendo-se muitas vezes, né, a reproduzir um discurso vigente da ordem das normatizações,
a figura da psicóloga escolar, ainda pouco definida nesse contexto, estava relacionado a curar, né, o aluno problema, resolvendo dificuldades de aprendizagem que surgiram na escola. E a esse profissional também era comissionado as tarefas de mensurar capacidades e aplicar testes psicológicos, visando aumentar a produtividade do grupo de estudantes. Então, ele faz esse contexto histórico do papel do psicólogo na escola, mas nós vemos que já houve uma mudança significativa, né, nesse trabalho no mundo escolar contemporâneo. Tá? E fala também que vários estudos registram que a escola conduta focada, né, naqueles que não aprendiam, que não se alfabetizavam ou que não obedeciam às regras escolares, fomentou uma psicologia segregadora e excludente nesse momento, porque ela caracterizava, né, falava do perfil desse sujeito que tinha dificuldade de aprender. Isso contribuiu para o surgimento de uma política de apartação dentro da escola, a partir do qual passaram a ser definidas, né, o que se aprende e o que não se aprende. Aqueles que aprendem, beleza, e aqueles que não aprendem, né, são sujeitos problemáticos. Ou seja, os aptos e os não aptos a aprender determinadas atividades ou tarefas. Nesta visão, né, o trabalho profissional do psicólogo teve um lugar garantido em uma sala dentro de um ambiente, nada diferente do atendimento feito de um consultório, fora da escola, reproduzindo uma típica atuação baseada de uma perspectiva linear do aluno problema, sendo ele o único responsável por suas deficiências e falhas, né, no processo de aprendizagem. Mas nós vamos ver que não é bem esse contexto hoje de uma análise, né, da psicologia no âmbito do ambiente escolar. Tá? Então, novos modelos, né, de atuação, eles passam a salientar nesse momento, na verdade, que não se trata, né, de desconsiderar a importância da dimensão da psicologia, né, individual para os processos educativos e desresponsabilizar inteiramente o sujeito quanto aos problemas escolares, mas de entender que estas questões psicológicas são apenas parte do complexo do processo educativo. Dessa forma, então, começa a ter uma outra dimensão, tanto as questões sociais, como econômicas, culturais e pedagógicas, que devem ser analisadas dentro desse contexto da formação humana e do desenvolvimento dessa criança no seu histórico escolar, no seu histórico social, no seu histórico familiar. E que devem de levadas conta para o entendimento, né, das dificuldades ou ajustamentos que venham agregar a aprendizagem que estão dentro do campo escolar. Então, a psicologia, ela permanece sim como um dos fundamentos da educação, importante, contribuição, porque ela vem buscar, no entanto, ampliar suas bases de compreensão desses problemas, tanto os problemas sociais, no decorrente da sua história social, cultural, né? E olhar a esse sujeito na sua totalidade, essa criança e a sua infância, o seu desenvolvimento humano na sua totalidade. E que isso faz perceber outros fatores das relações escolares, né? Ou seja, do aprendizado significativo ou não, como um todo. Diante disso, o que podemos salientar nesse momento é que a educação deve ser compreendida, entendida como uma prática social, que ela necessita constituir, né, como um agente de democratização e cidadania, e dessa forma reconhecer também uma função política, né, dentro da escola, e no qual se pode discutir, exercer a cidadania em prol de uma sociedade mais justa. O texto, então, ele traz um comentário que busca abandonar uma prática antes focada, né, numa atenção individualizada, né, aos distúrbios e problemas apresentados pelas crianças, né. Hoje o psicólogo escolar ele se vê desafiado, assim como a gestão e os professores, né, a ampliar a sua atuação, incluindo outras formas de intervenção preventiva e comunitária, né, todos juntos. Dessa forma, né, o texto ele traz alguns princípios ou pontos norteadores
preventiva, né, da própria psicologia na educação, quando se fala em mapeamento e análise da instituição para assimilar a realidade escolar ali presente, a promoção de espaços de escuta psicológica, a fim de compreender as relações interpessoais existentes na escola, um planejamento coletivo, né, dos trabalhos desenvolvidos na escola e assessoria dos mesmos por fim, né, de que venha auxiliar, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Tá? Portanto, né, nós trazemos, o texto traz também aqui o Conselho Federal da Psicologia e suas referências técnicas para a atuação do psicólogo, né, que fala na finalidade da atuação do psicólogo ou da psicóloga, né, na educação. Ela deve ser pautada no compromisso com a luta por uma escola democrática de qualidade, que garanta os direitos de cidadania das crianças, jovens e profissionais da educação. Esse compromisso é político e envolve a construção de uma escola participativa que possa se apropriar de conflitos nelas existentes através da implicação de todos os seus atores. Isso aqui foi tirado do Conselho Federal, né, de Psicologia de 2003, na página 72. E é isso, pessoal. É um resumo, né, de um texto de fácil linguagem, que vem a complementar, ajudar vocês na formação de vocês, né, para aqueles que queiram atuar num ambiente escolar. E aqui nós encerramos, inclusive, as nossas aulas, né, desse semestre. Eu espero ter contribuído muito, né, com toda a nossa discussão nesse decorrer desse semestre, né? E foi uma imensidão, uma gratidão ter vocês como alunos aqui na Faculdade Cerrado. E é isso, né? Espero um sucesso nessa avaliação, sucesso no curso de vocês aí. Não desistem, continuem aí com o curso até a formação de vocês. Um grande abraço, tá? E aí aproveitem, vocês vão ter aí de hoje até 24 horas para desenvolver essa avaliação, tá? Um bom final de semana a todos, um grande abraço.